boa tarde. Bem-vindos ao Festival Ativação Criativa. Hoje é o terceiro dia do festival e a segunda entrevista do dia. O Festival Ativação Criativa, ele tem como objetivo, objetivo é um nome muito formal, né? O Festival Ativação Criativa, eu acho que ele tem um grande desejo, um grande impulso, né, de nós, diretoras do festival, de gerar e impulsionar e fomentar o empreendedorismo artístico. E a gente achou que a melhor maneira de fazer isso seria apresentando para vocês que estão assistindo artistas de diferentes áreas, de diferentes nacionalidades, mas que residem no Brasil, que compartilham conosco a mesma realidade social, política, de crise sanitária, os mesmos desafios, para conhecer quais foram as suas inspirações, quais foram as suas estratégias, quais foram as suas angústias e saber como que eles se organizaram para realizar e para trabalhar com a sua obra, né, com o seu ofício durante a pandemia. E o que a gente deseja com isso é que vocês que estão assistindo aprendam com a experiência desses artistas, se apropriem do aprendizado deles, das técnicas, das estratégias e apliquem na carreira de vocês. E também se deliciem com as conversas, porque elas são muito boas, são muito inspiradoras. E depois de toda a conversa, de toda a live, a gente tem uma apresentação. Então, assim, está sendo muito rico, muito nutritivo. A gente vai conversar hoje, agora, com Yannick Delahaz. Ele é músico, ele é produtor musical e ele mora na cidade de São Paulo, já era uma pessoa muito ativa e segue ativa durante a pandemia. Eu vou convidá-lo para entrar agora e vamos ver o que ele tem aqui para compartilhar com a gente. Olá! Tudo bem? Tudo beleza, tudo beleza. Prazer te conhecer. Todo prazer meu. Deixa eu tô meio descabelado aqui, peraí, vou arrumar. Eu também, eu chego, vou me arrumando. E ontem a gente teve uma pessoa que é especialista em moda, em imagem. E aí ele estava falando, né, dos modelos, de como que tá a moda agora, que é daqui para cima, durante a pandemia. Então são os colares mesmo, o cabelo, tudo isso. Ai, então, estamos de parabéns, então. E Yannick, eu queria começar, na verdade, agradecendo você pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite aqui, foi meio que surpreso, né? O convite apareceu de uma maneira que é especial e é por isso que a nossa conversa será especial também, para mim e para todos que vão ouvir a gente aqui. Exatamente. E eu queria convidar você agora, logo no começo, para você se apresentar, né? Para você falar um pouco de você, a sua história, e com o que você trabalhava ainda antes da pandemia, né? Qual que é a sua trajetória aí? Bom, pessoal, esquece tudo que foi dito antes, agora vamos começar sério. Meu nome é Yannick Delahaz, eu me considero atualmente como MC Lockdown, por causa dessa situação toda, mas não sou MC, mas isso é uma consideração. Eu me considero panafricanista, e para não dizer bem a nacionalidade, né? Porque eu tenho várias, eu sou congolês de nascimento, e eu sou cidadão santomense, por afinidade, eu sou brasileiro por afinidade também. E, bom, o que interessa mais é o que eu faço, né? Não é o que eu sou, os papéis que eu vou adquirindo aqui como cidadania. Mas o que eu sou e o que eu faço que importa. Então eu sou cantor, compositor e produtor cultural. E também simplesmente vítima de Covid. É o que eu sou. Mais ou menos. É isso aí, para me apresentar. Qual é a outra pergunta? Talvez eu esqueci.
Eu queria que você contasse, para quem está assistindo, quais eram os seus projetos, a sua trajetória. Eu sei que você é uma pessoa bem ativa, né, em São Paulo. E o que antes da pandemia, o que eram esses seus projetos? O que você fazia? Bom, tudo que eu venho fazendo aqui em São Paulo é fruto de uma rejeição, tá? Que seja bem claro, eu sou um fruto de rejeição. Os meus projetos nasceram na rejeição. E ao Na mesmo cidade tempo, de São Paulo. exato, na cidade de São Paulo. E não é a população, tá? Eu vou explicar. A Uhum. rejeição de que chama, não vou dizer elite artística, mas eu vou dizer indústria de shows de cultura em São Paulo se mostra um pouquinho mais cético em relação ao que vem de fora que reside em São Paulo. Não são céticos com que tudo que vem de fora, tudo que vem de fora, que vão trazendo aqui, tá bom. Mas o que é de fora, que está aqui, aqui falta essa hospitalidade cultural. Então, essa falta de hospitalidade cultural me levou a ser hoje esse empreendedor cultural que eu vou me dizer que hoje eu posso ser nessa classificação de produtor cultural, sem documento nenhum, né? Porque eu não tenho esse documento aí. Uhum. Tudo é tipo na marra e na raça. E nesse tempo eu venho desenvolvendo os projetos também pensando na quem mais precisa da cultura, que é o povo. Eu sou do povo mesmo, eu gosto do povo. Antes de qualquer coisa, a minha luta é povo. E eu venho entendendo que muitos brasileiros têm uma sede, principalmente aqui em São Paulo, tem sede de conhecer a cultura africana e principalmente da África e do mundo. Ao mesmo tempo, tem uma classe de políticos que fazem de política imigratória como uma base deles. Então, dessa forma, fomenta ao mesmo tempo ódio e paixão para os imigrantes. Então, partindo dessas realidades, me levou a criar outro projeto que chama Gringa Music, que é para mostrar exatamente o que a mídia não mostra e o que os políticos também não conhecem. Então, tentar, em vez de ficar só nas conversas, mas sim apresentar o melhor da imigração. Então, a melhor da imigração que pode sensibilizar em massa seria pela arte. Então, essa arte que eu entendo melhor, que eu posso trabalhar, é a música. É por isso que tem Gringa Music. Esse nome é um pouco provocativo, né? O nome Gringa Music vem para provocar mesmo essa classe dos programadores, curadores, que não nos chama sabendo que nós existimos. Então, para provocá-los, já que eles querem música de fora, aqui de gringo, então somos nós gringo. Não somos gringo aqui. Então não adianta você chamar gringo de fora se tem gringo aqui. Então nasceu esse projeto. Na verdade, não tem como falar tudo que fez com que o projeto existisse. Mas eu vou falar brevemente, um pouquinho, já me estiquei, mas eu acho que eu falei pouco em relação ao que tem de Sim, motivação para a criação desse projeto e desse nome. E sim. também tem Deixa eu outro só fazer projeto, uma pergunta que eu fiquei com uma curiosidade. Quando você vale. trouxe essa questão de ter começado de uma rejeição, porque assim, eu sou artista também e trabalho também dentro dessa produção do empreendedorismo cultural. E Sim, saí de São Paulo, estou em outro lugar agora já há 7 anos. E você trouxe uma reflexão que eu tenho bastante, que eu queria entender o seu ponto de vista. Quando você fala que começou de uma rejeição, né, que tem essa, quase que eu diria que é um fetiche, né, de quem está em São Paulo pela música de fora, pelo gringo por quem está de fora, né, mas não reconhece o gringo que está aqui, né, o diferente que está aqui. Pela sua perspectiva,
isso vem por uma disputa de mercado da arte, do dinheiro que está aqui, para quem fica aqui? De onde que você sente que vem essa diferença? Bom, essa diferença vem primeiro pelo complexo. Esse é o primeiro ponto, complexo. E segundo ponto, de ignorância de política, economia criativa. Eles não sabem, eles não entendem isso. Talvez ele é curador porque ele tem um amigo rico que tem uma casa de show. Outro ele é curador porque ele é primo de não sei o quê. Então, isso tudo fez com que as pessoas que estão na gerência de arte e cultura em São Paulo, na sua maioria, são amadores, não são de realmente que estudaram isso, eles não entendem de economia, eles não sabem como aproveitar de imigração. Então, isso é o primeiro problema. O segundo é que eles me conhecem o povo do estado de São Paulo. O meu conhecimento de povo que reside em São Paulo faz com que eles coloquem essa barreira. Por quê? Porque eles têm medo de chamar um imigrante que mora aqui, que traz outra cultura, ele tem medo de não lotar espaço, de não conseguir faturar. Só que é bem contrário. Só que é porque eles não sabem isso. É por isso que eles se travam. Mas só que se eles explorar mais imigrantes, eles conseguem lucrar mais e conseguem movimentar mais a economia. Então, essas razões duas básicas que você entende que trava esses produtos culturais. Então, isso é o maior problema. Então, para resolver, não vou ficar o tempo todo ligar para um dono de casa de show, vai dizer que não, cara, explicar o que eu estou falando aqui agora, porque ele vai achar que, primeiro, eu sou arrogante, dois, que eu sou um preto ali ferrado, você não sabe de nada de São Paulo, só que eu sou antropólogo de rua, eu estudo a rua. Não vou escrever nunca nada, mas eu estudo para mim. E para quem tiver oportunidade de conversar comigo, vai saber os meus estudos, aonde chega. Então, mas não quero escrever, talvez no futuro, mas eu estudo a rua. E eles não sabem que a rua pede isso. Só que eles não estão entendendo que a rua o tempo todo pede. Quer saber o que os imigrantes fazem? Cheio desses pretos aqui, o que fazem? O que trazem para nós? Só vão comer, vão aproveitar do Brasil, não tem nada. Então, essa preocupação do povo, ou esse interesse do povo de querer saber o que os imigrantes fazem aqui, isso sim é um motivo de eles lucrarem, mas eles não sabem. E eles não têm essa visão. Então, se eles não têm essa visão e eles não querem, então eu me aproprio nisso. Mas também não tem meio. Eu preciso fazer malabarismo para poder chegar até a gente conseguir revolucionar essas cabeças. E aí dessa experiência surgiu o Gringa Music, é isso? É um festival? Bom, o Gringa Music é um projeto de política cultural, mas não é uma política de resistência, muito menos de proposição à política pública, mas é sim um projeto político de mudança, de revolução, que vai em paralelo com o que está acontecendo. Ele não é festival, ele é um projeto contínuo, que ele não vai parar nunca, já que começou até morrer, só que ele, em 3 meses, ele tem um festival, que vai contemplar 6 bandas ou 6 artistas em cada 3 meses para fazer festival, mas acontecia, né, antes da pandemia, uma vez por semana, tipo quarta-feira acontecia. Então tinha uma temporada que tinha 12 a 13 shows e no final da temporada vem um festival, entendeu? É assim que funcionava. Então dentro do projeto tem temporadas e festivais, entendeu? E como que você fez para viabilizar isso?
Bom, eu fiz isso, eu me sacrifiquei um pouco. Eu estava num lugar que é mítico para mim e para muitos aqui. Hoje, esse espaço virou um espaço de interculturalidade e da diversidade. Eu diria que é graças à Gringa Music. É Uhum. porque Gringa Music começou ali, mas eu tocava ali. É um espaço que o dono é muito gente boa, o Hassan é amigo meu. Aliás, ele me ajudou também a, a publicar um disco meu, terceiro disco, ele ajudou, ele me deu dinheiro assim. Não é Uhum. muito, mas é muito. Para aquele tempo, é muito dinheiro para mim que eu não tinha. E eu sou muito grato nisso, mas ele me deu também espaço para tocar. Eu fui Uhum. tocar lá, por uma ocasião também, era um evento dos imigrantes, eu fui tocar lá, ele gostou bastante, mas eu insisti, eu liguei para quem me levou lá, que é o Pichu, eu falei que eu quero tocar ali, toda semana. Ele falou, mas não, não vai ser, eu falei, eu quero tocar toda semana. Eu tocava lá todas as quinta-feiras. Mas depois de tocar todas as quinta-feiras, na minha antropologia, eu fui pesquisando outros artistas pretos africanos que já estavam aqui há muito tempo, que também já tiveram sucesso, mas hoje não tem relevância nenhuma. Então, pela antropologia de rua, eu percebi que eu ia ser mais um igual a eles. Eu ia ficar um tempo mostrando o trabalho, depois uma hora o povo ia cansar e ia querer outra novidade, que eu não ia ter. Então, eu comecei a pensar o que ia fazer para permanecer, sem aparecer tanto. Então, enquanto eu pensava nisso, eu procurava outros lugares para tocar, que eu fui perceber que essas pessoas não entendiam o que estava acontecendo, porque quando eu tocava no Aljaniá, ninguém me conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar de mim, mas o povo gostava do que eu fazia. Então, isso falou, então, se eu não sou nada, não sou melhor que ninguém, mas o que eu faço, gente gosta, então imagina outros melhor que eu. Então, eu vou criar uma comunidade para poder mostrar, em vez de eu aparecer só eu, a gente aparecer em grupo, subindo Uhum. todo mundo em grupo. Então eu não vou estar exposto e também não vou cair. Se a gente Uhum. subir todo mundo, então não vai só olhar para mim. Mas se eu estiver lá em cima sozinho, tem chance de todo mundo olhar para mim, me apedrejar e cair. E o tombo vai ser Uhum. maior. Então eu pensei nessas políticas, nessas práticas, eu comecei a ir para as conversas que a USP organizava dos intelectuais que discutia as políticas públicas em relação à imigração e cultura. E aí que eu comecei a falar o que eu pensava e as pessoas aceitavam isso, mas ao mesmo tempo eles não tinham poder de poder resolver o problema real que os artistas passavam. E Uhum. dentro disso, convidavam muitos artistas que estavam simplesmente revoltados do que acontecia aqui. Eles falavam muito, tinha muitas palestras, muitas conversas, mas no final os artistas não chegavam nos palcos. Como como é que chama ali esse evento de São Paulo? Virada cultural, os artistas queriam, não conseguiam, Uhum. os editais dos artistas nunca foram contemplados. Então tudo isso revoltou muitos artistas. Então todo mundo chegava ali na prefeitura para xingar e reclamar. Então Uhum. eu vi que tinha muitos artistas e todos reclamavam. Só que não dá para você estar no país do outro, ficar reclamando dele, sabe, você tem que ter proposta. Aí eu falei, Uhum. bom, todos dele falam. Outro tem 20 anos, outro tem 15 anos, tem 10 anos. Eu era quem tinha menos tempo. Eu tinha acho que 3 a 6 meses. Falei, bom, já que todo mundo está reclamando, eu vou propor. Aí que eu vi propor isso, eu disse, tá, beleza. A gente tem isso, vocês querem Você estava comprar? 3 a 6 meses no Brasil, é isso? Em São Paulo, em São Paulo. Em Porque eu São já Paulo. vi outras vezes no Brasil, entendeu? E eu Tá, estava saindo de Minas, na África, eu sempre ficava, voltava. Para ficar definitivamente, começou aqui em São Paulo, em tá. 2016. Aí eu falei que eu propor alguma coisa a eles, porque ninguém. Eles que esperavam isso, porque quando se cria uma política pública, tem que ter proposta. Mas só que eles não levavam a proposta, levavam reclamações Uhum. e revolta. Pô, eu tô te chamando para conversar, para a gente trocar ideia, para ver como que eu posso te ajudar. Você chega a me xingar, mas eu Uhum. não tinha. Quem sou eu para chegar
onde tem pessoas de 20 anos no Brasil, 15 anos, que são muito melhor que eu artisticamente, aí eu chego, não, vocês estão fazendo errado. Não posso, eu fiquei calado e eu fui pensar e organizar o que eu poderia propor. Não é nos políticos, mas no povo. E eu sabia que o povo, depois do povo, vai chegar nos políticos. Então eu peguei caminho contrário. É tudo muito difícil, mas eu gosto desse tipo de Eu tô caminhada. achando ótimo. E aí que eu entrei nessa pilha aí, e eu tocava às quintas-feiras, eu teve que abrir a mão. Porque não tinha como mostrar a São Paulo que tinha muito mais artista e de muito talento. Eu não era único. Porque naquela época também se falava muito de refugiados e tudo. Então eu queria mostrar também que não é todo artista que está no Brasil é refugiado. Tem gente que está no Brasil, artista, porque gosta da cultura brasileira, quer incorporar isso dentro da sua arte e acaba de morar aqui, porque gosta do Brasil, gosta de brasileiros. Então não tem outro motivo. Então, tudo isso, esse conjunto de realidades, fez com que eu abrisse a mão. Eu falei, bom, em vez de eu ficar só eu tocando, então eu vou chamar todo mundo. E na época eu tinha uma situação financeira muito complicada, muito difícil. Aí eu fui falar com o dono lá, só falei que Sam, eu quero parar de tocar. Eu vou. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou chamar outros artistas para tocar aqui. Eles são bons, eu falei, muito melhor que eu. Ah, e você vai comer o quê? Eu falei, deixa comigo. Porque todo mundo se preocupava o que eu ia comer, porque eu só tinha aquele lugar para tocar, ninguém me conhecia, então eu tocava ali e não tinha nem entrada, era chapéu. Peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Opa, será que tá aqui? Não. Ô, gente, desculpa aí, eu sumi na tela. Nossa, não acredito. Eu tenho um negócio aqui que com isso que a Sam me deu para passar chapéu. Então, com isso que eu passava chapéu para as pessoas para receber dinheiro. Será que eu vou achar isso agora? Oh, não preparei, nem sabia que ia falar dessas coisas. Bom, não tá aqui. É uma caixinha muito bonita que a Sam me deu para a gente pegava o dinheiro depois do show. Tipo, enquanto eu tocava, eu tinha um amigo meu, Chambo, e talvez ele tá aqui, ele ia nas mesas, pegava dinheiro, porque a proposta do bar naquela época não era para cobrar aí, bar de esquerda, é tudo muito colaborativo. Então não cobrava nada, a gente passava chapéu, às vezes eu ganhava 250, às vezes 300, às vezes nada. Então era desse jeito, e tocava no chapéu. Mas quando for para propor aquele projeto, eu falei que não vai ser chapéu. A gente tem que colocar pelo menos uma entrada básica, que não vai ser obrigatório, mas as pessoas podem pagar. Aí foi combinado R$ 10. Aí começou, então eu abri a mão, eu deixei de tocar para chamar outras pessoas. Mas o dono, ele também não tinha confiança. Como qualquer dono, ele quer dinheiro, ele quer faturar. Mas eu perguntei pra ele o dia que era pior. Eu falei, mano, eu quero o pior dia. Qual é o dia pior da semana? Ele falou, bom, segunda a gente não abre. Terça é mais ou menos. Quarta é pior dia, porque é dia de futebol. Tem jogo, então ninguém vai pro bar. Ou as pessoas vão no bar de futebol para assistir futebol, fazer barulho. Então, quarta-feira é pior dia. Eu falei, que hora que fecha aqui? Ah, não. Abre 6 horas, fecha às 10 horas. Falei, tá bom. Dia bom pra mim. Então eu peguei o pior dia para testar o que eu tava pensando se é real. Porque se eu pegasse o dia bom, eu ia estar competindo com outras pessoas, não ia dar certo. Aí eu peguei a quarta-feira. Ele me deu 2 quarta-feiras só. Eu me lembro, era dia 2 e dia 9 de agosto de 2017. Bom, eu chamei uma banda. A primeira banda foi uma portuguesa que tocou. A segunda era uma banda cubana, Batanga e Cia. Então eu chamei, primeiro a banda tocou e ali acabamos meia-noite. Então o bar conseguiu ganhar 2 horas a mais. Então quer dizer que faturou mais também. Aí ele viu que tava bom. Falou, pô, cara, tá legal. Como ele é visionário,
ele esperou. Eu falei, Yannick, você acha que esse negócio vai funcionar? Eu falei, bom, eu não sei, o que você achou? Ah, bom, vamos lá. Aí a gente passou para dia 9. Dia 9, Batanga é quente. Ficou lá as pessoas até meia-noite e meia. Mas as pessoas consumiram muito e ficaram muita gente lá. Até os funcionários começaram a reclamar, porque o funcionário ele quer voltar para casa, ele não quer que, sabe, ele não quer ficar muito para o patrão ganhar. Aí, Yannick, não vai acabar. Eu falei, não, tá gente aqui consumindo para vocês ganharem dinheiro, quer parar com... Então, depois daí, o primeiro show foi 97 pessoas até meia-noite. O segundo foi até 105 pessoas até meia-noite e meia. Eu marcava tudo. Só que anteriores, quarta-feira que não tinha nada, tipo, chegava às 10 horas, não tinha ninguém no bar. E você ganhava uma porcentagem disso? Não ganhava não. Não ganhava não. Aí eu não ganhava. Abri mão pra todo mundo, não ganhava nada. Foi só um teste mesmo. Exato. E aí, ele falou, Yannick, ele chegou e falou, Yannick, pô, vamos fechar um mês? Ele viu que tava gente, ele não é bobo. Ele falou, não, vamos fechar um mês? Eu falei, tá bom. Então eu tive que chamar outros artistas. Aquele mês tinha 5 quarta-feira. Então eu chamei mais artistas. Terceira banda que foi tocar, levou 250, tinha 250 pessoas. E o bar fechou 2h30. Aí o dono pirou. Ele falou, não, vamos fechar um ano? Vamos fechar um ano? Eu falei, bora. Você tem gente? Eu falei, bora, deixa comigo. Então, não, aí você começou a ganhar. Eu tô ficando nervosa. Você começou a ganhar. Aí, também não ganhei, não ganhava ainda não. Só estava fazendo, gastando transporte, não ganhava nada. Ai, meu Deus. Sim, porque para mim ganhar dinheiro é consequência. Sim. Eu sabia o que estava fazendo, mas não sabia o que ia ganhar. Você estava investindo, na verdade, né? Exato. Aí quando chegou na quarta semana, mas o dono não sabia que eu não ganhava, porque ele achava que eu ganhava, mas só que eu não ganhava porque tudo que ele dava naquela época era 65%, não, 65% era da banda, não, 70% era da banda, não, naquela época era 75% da banda e 35% ficava para casa. Aí eu falei para ele que não, eu vou ficar com 5%. Então, ele me dá 5%. E eu dou 5%, 60%. Eu não queria mexer com o da banda. Então, senão eu ia perder confiança. Claro. Porque a casa já acontecia os shows e pagava desse jeito. Então, comigo, se for diferente, ia ser ruim para mim. Então, eu falei que não. Então, você me dá 5%. Ele aceitou me dar 5%. Ele abriu a mão. Aí, continuou. Aí, depois de um mês e meio, eu falei, pô, 5% tá pouco. Eu quero mais. E também acontecia um evento lá que era Jam Session ali, de jazz, de muitos artistas, terça-feira. E lá eles pagavam 70% e a casa ficava com 30%. Só que alguém chamou uma cantora da França que estava vindo para turnê e queria passar no Gringa Music para tocar. Aí o evento já começou a ficar falado. Só que quando eu passei os critérios, eu falei que era 65% de bilheteria. Ela falou, não, o João falou que era 70%. Aí eu fiquei revoltado, falei, cara, que queimação. Falei, não, mas pra mim, eles me dão 75%. Ele falou, não, 70%. Então a gente ficou assim, a cantora não veio, não cantou, e eu perdi ela como diversidade. Sim. Aí eu fui falar com o dono, falei, mano, a partir de agora eu quero pagar 70% para a banda e eu quero que você me dá também 10%. Você tem que abrir a mão. E é muito interessante, porque isso é importante para as pessoas entenderem que para você ter esse poder de negociação, você tem que ter investido, ou seja, você foi lá e investiu, você mostrou que o projeto tinha potencial, que ele rodava, agora você tem o poder de negociação. Exato. Aí eu falei que, bom, eu quero 10% e 70% para a banda. Aí, não, eu falei, então se não tem programação, acabou tudo. Ele não é besta. Vou deixar quarta-feira que virou, porque quarta-feira virou,
um dia que quem ia para lá não ia só para comer, ia para ouvir música mesmo dos Uhum. gringos, porque era um dia meio que vazio, não tinha ninguém. Uhum. Então todo mundo que ia para lá ia para ouvir música de gringos. Uhum. Então ele não tinha, ele tinha conhecimento disso, mas ele metia louco, mas ele não poderia falar também que, pô, cara, já não tem como parar. Aí eu consegui negociar, ele ficava com 20%, eu ficava com 10%, a banda ficava com 70%, com 50%. Eu que era Uhum. normal para todas as bandas que tocavam qualquer dia lá. Uhum. Aí ficamos aí um tempo. Aí foi indo até hoje. O projeto hoje é bem sólido e bem conhecido aqui na praça. Todo mundo conhece de Uhum. Gringa Music, todo mundo fala da casa e na verdade por causa desse projeto. Quando a gente fala que lá é um lugar de diversidade é por causa do projeto Gringa Music. Mas Uhum. hoje essa diversidade mudou também, né? Foi mais para LGBT, chama índios, ou noutros dias, que é bom, enriquecer um pouquinho mais. Mas a Uhum. diversidade intercultural era mais por causa do projeto Gringa Music. E a gente tinha Uhum. também umas sábado, final de semana, que ele me dava para fazer projeto só dos africanos, que chamava de Congo Ancestral. Onde a gente Uhum. fazia conto de história, poesia, dança, performance e a música, tudo acontecendo ao mesmo tempo, Uhum. durante E, 2 horas. e agora, depois da pandemia, porque os bares foram super afetados. Como que você se reorganizou? Como que estão esses projetos? Bom, eu vou começar voltando aqui, porque eu tenho uma história com a pandemia muito especial. Eu adoro o Covid. Só me ferrou. Ah, que tudo que me ferra me fortalece, tá? É por isso que eu Uhum. gosto. Então, em 2019, eu já dei um. Caiu muito o que eu fazia. Eu, como artista, não tinha mais atividades. Então, eu estava muito mal, não conseguia fazer os shows como antes, sabe? Eu fazia muitos shows, não conseguia mais fazer show em 2019. Foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. E no final do ano 2019, eu tinha parado também para fazer o projeto Gringa Music lá no Ajonian, em setembro de 2019, porque eu queria fazer um balanço geral. Eu não ando só. Eu precisava parar para ver o objetivo que eu queria, se eu Uhum. conseguia chegar, onde eu tô, o que que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos, porque no meu projeto eu contava médio prazo de 5 anos para chegar onde a gente chegou. Só que eu alcancei isso em um ano. O que eu Uhum. achava que ia conseguir alcançar em 5 anos, eu consegui alcançar isso em um ano. Então, o que Uhum. eu pensava em 10 anos, eu alcancei isso em 2 anos. Então, quer dizer que sobra 8 anos para mim. Então, para mim, eu tive que parar para Uhum. analisar, reformular, redesenhar e reinterpretar a cidade. Uhum. Então, eu parei tudo. Eu parei tudo, então eu fiquei de boa. Aí apareceu a oportunidade para mim para ir tocar uma turnê na Itália. Uhum. Aí eu preparei essa turnê, tava tudo beleza, com o Pasquale lá, na Itália, a gente combinou tudo bonito. Aí chegou também a data de viajar. Aí começou esse Covid aí, que todo mundo achava que só ia parar na China. Uhum. E começou na Itália também, mas era só no norte, eu tava indo pro sul, então tava de boa. Eu saí daqui, cheguei até lá. 2 horas depois que eu Foi para Itália. pisei em Fiumicino, na Roma, o presidente declarou lockdown geral, país inteiro. Acabou E tudo. você lá? Acabou tudo. Então não aconteceu o turnê, eu fiquei lá Você não pôde com. voltar? Ou você ficou preso lá? Você podia voltar? Como que ia voltar? Não E tinha era para como, ficar né? 45. Não tinha como, tem que esperar ter passagem e os voos cancelados. O negócio era uma loucura. Aí eu fui lá, fiquei lá, com o Pascoal lá na sede de Chilema, que é a produtora dele. A gente ficou lá, numa bem bolado, tranquilo. E eu precisava ficar calmo, porque eu já estava saindo uma dificuldade aqui enorme. Uhum. Para depois chegar lá para ver se eu pegava um pouquinho de asas. Não, caí Uhum. ainda mais. Então eu precisava ficar tranquilo. Eu fiquei tranquilo, eu consegui realmente levar
a Covid numa boa. Aí eu Uhum. voltei para cá e eu fiquei ali vendo, eu fui para Bahia, nasceu meu filho, não gosto muito de falar da família, mas tudo bem. Aí então eu tava na Bahia, lá no fundo da Bahia. Aí eu fiquei lá relaxando a cabeça um pouco e acompanhando o que estava acontecendo no mundo e aqui em São Paulo. Uhum. Então eu fui vendo os editais, eu participei de 2 editais, que era só de artistas normais assim, né? Para tocar voz e violão, ou com a banda, mas para a estrutura da banda era um pouquinho mais complicado, não poderia chamar minha banda. Eu me inscrevi sozinho para tocar voz e violão, e eu toquei, eu passei no um, o Uhum. outro me bloquearam, disseram que eu não passei. Aí eu fiz um recurso lá, que eu sabia que eu tinha potencial para passar. Aí foi aprovado, eu passei. Então eu consegui tocar 2 vezes nos editais. E porque eu E sabia foi online? escrever. Era tocar Online, online? sim, online, sim. Então, para quem não sabia, é difícil. Também tem uns contatos aí no Nações Unidas, tal. Tentei ligar para as pessoas lá de imigração para saber se eles tinham alguma coisa para ajudar os artistas. Eles também não tinham nada. E tem uns artistas que ligavam para mim que precisavam de alguma ajuda, eu também não tinha. Então, eu fiquei mais nervoso e furioso. Mas eu falei, eu preciso calmar, senão, porque tem muita gente que precisa de mim e vai dar ruim. Então, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Aí veio a ideia de virar empresário. Agora eu me tornei empresário na pandemia, sem nenhum real. Eu vivia de R$ 600 de aquele dinheiro que dava aí do auxílio Sim, do emergencial. É auxílio com isso, emergencial. exato, com isso que eu vivia. Eu vivi nesse dinheiro aí, vida toda na Bahia. Então não tinha Uhum. como ajudar, mas eu falei que a partir de agora eu virei empresário. Eu vou comer, não vou ficar só produtor, mas agora eu vou ficar empresário. Eu vou começar a bancar as bandas. Mas eu não tinha nada. Nem sabia onde ia ter. Mas eu precisava de alguma coisa para me dar esperança, sabe? Eu inventei essa. Aí Ótimo. quando eu vi, faltava 1 ou 2 semanas, o Hermes Pando, que era meu amigo, ele me mandou uns editais que estava acontecendo aqui. Porque quando falava de auxílio emergencial para artistas, o que chegava em mim ou na TV era só dos artistas, não tinha de empreendedor cultural. Então eu não chegava para mim, então não teve tempo de escrever. Mas como eu já tenho projetos prontos, quando chegou para mim faltava 2 semanas. Aí eu falei, então eu vou correr para escrever. Uhum. Aí eu fui lá e escrevi os 2 projetos que eu acabei de falar e tudo passou. Uhum. Passou suplente, mas eu estava lá muito longe, porque tinha os melhores, viu? Tem gente que sabe escrever. Aí tinha Uhum. as pessoas que tinha 10, eu tinha 7 no 7,3 no um, outro tinha 6 ponto não sei quanto. Mas Uhum. como contemplaram muito mais gente, eu estava muito ligado, eu consegui passar. Uhum. Então aí que aconteceu, deu a sorte de a gente ser chamado e eu recebi o dinheiro como todo mundo aí, eu fiz o festival e aconteceu lá. Inicialmente eu errei muito nesse edital, porque eu coloquei a banda, eu coloquei 9 bandas, mas depois veio um pouquinho de dinheiro a mais, eu chamei outras bandas. Então fizemos um festival de 7 dias seguidos com vinte e Uhum. uma bandas. Então eu diminui um pouquinho o cachê, em vez de dar cachê muito maior para pouca gente, eu chamei mais gente e eu diminui o cachê, entendeu? Eu fiz um Sim. cachê um pouquinho menor para tentar ajudar todo mundo, porque tinha um monte de gente que precisava disso. Então eu chamei mais gente. Então a gente teve Sim, vinte e você uma deu até bandas. uma assessoria, né, para a Heloísa. A gente teve uma situação aí, obrigada, viu? Porque ajudou a gente bastante a como a gente De caminhava nada, com esse imagina. projeto. Aí Muito obrigada. eu procurei a saber o que estava acontecendo, se valia a pena, né, devolver o dinheiro. Aí eu fui ver que não. Interessante para o estado de São Paulo é que dinheiro fica. Não é para voltar Isso. para Paulo Guedes, aquele Uhum. cara lá. Então eu falei, bom, se é dinheiro que tem que ficar aqui, então eu vou chamar. Aí eu Uhum. chamei geral, a gente conseguiu fazer com 21 bandas, e foi muito legal. E Uhum. passaram lá 100 pessoas no estúdio. A gente gravou, graças a Deus ninguém pegou Covid, a gente ficou Que lá. ótimo. Ah. A gente, todo mundo tava lá, entrava uma banda, saía outra, e levava até o filho lá.
Ele se divertiu muito ouvindo toda a diversidade. E o Como Acessá-la também foi gravado, então é mais ou menos assim. Eu consegui me dar bem no final. Será que estamos no final da pandemia? Não sei. No meio da Eu acho que pandemia, a gente está mais perto do final do que estava um ano atrás, né? Então, será? Bom, vamos torcer que seja assim. Então, aí a gente foi meio que no meio da pandemia que a gente conseguiu sair um pouquinho. Mas para mim, a minha maior preocupação não era só eu, porque se for para mim só, eu me viro. sim, Mas o problema é os outros, sim. os E aí, semelhantes, porque... Uhum. não, desculpa, conclui o pensamento, desculpa. Ah, tá. E para mim o que vale mais para a minha carreira é que tenha semelhante que eu, prosperando, entendeu? Quanto mais tem gente que não são daqui, estão prosperando, eu tenho esperança que eu vou chegar também. Agora, se não tem ninguém, aí fica Essa complicado. é a visão da economia mesmo, né? Da economia criativa. Se você, quanto mais Sim, você tem estruturado, você tem uma economia rodando, mais sustentabilidade você tem, inclusive, para sua carreira. exatamente. Porque E você tem o mercado. tem uma coisa que é interessante, que a gente lutava, eu também briguei um pouco lá na prefeitura. Todo mundo falava que eu era revoltado, eu sou mesmo. Eu assumo que eu sou revoltado. Agora, se você não é revoltado, você vai ficar escravo. Eu não sou e eu vou me revoltar. Quando não está bem, eu vou me revoltar, vou bater a mesa até ter solução. E hoje tem. E eu, antigamente, como eu falei que muitos artistas reclamavam que não estavam sendo contemplados como imigrante. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi como imigrante, com RNE, e eu passei, em todos os editais participei como imigrante. Só Eu ia que te tem um, perguntar isso. só que tem um detalhe que é muito importante, é que antigamente nos editais colocava RG, só RG. Só que hoje, por essa luta, por essa exposição artística que a gente trouxe, e outras instituições como a gente tem um coletivo dos imigrantes aqui, a gente tem também um conselho de imigração, junto com Jéssica, a gente lutou para incluir os artistas imigrantes. Então quer dizer que tinha uma brecha. Agora, quando você vê no lugar de RNE, tem RG/RNE. Então, para mim, é um grande reconhecimento de Estado para com imigrantes. Antigamente não tinha. Então, se você não tem RG, não chega ali. RG tem números certo. RNE é outro tipo de numeração. Tá. Então, quando você tem RNE, você não consegue sequer colocar o número, porque não vai. Porque não O vai. número do RNE tem letras, entendeu? Só que Entendi. RG não tem letra. Então, Sim. só para incluir isso já é uma vitória enorme para nós conseguir pelo menos propor, mesmo se não vai ser contemplado, mas pelo menos você conseguir ingressar. Sim, E isso foi exatamente. uma Ser grande considerado, vitória. né? É. Isso foi uma grande vitória. Até hoje eu agradeço. Até quando eu vi isso, eu publiquei, eu fiquei muito feliz. Falei, pô, finalmente tudo que eu lutei junto com outras pessoas chegou em alguma coisa. Então isso eu gostaria muito de parabenizar até as pessoas, a sociedade civil, que se mobilizam, que o tempo todo para tentar incluir os imigrantes dentro do circuito de cenário. Outros fazem isso por paixão, mas eu faço isso por economia mesmo. Eu sou de Sim. dinheiro mesmo. Entendeu? Maravilha, que ótimo. Gente, é dos meus. Esse é dos meus. Henrique, infelizmente, a parte mais difícil é eu concluir essa live. Eu ficaria mais uma hora conversando com você aqui. Teria mais perguntas para fazer. Mas a gente precisa concluir. Não tem problema. Se isso for bom para você e para quem está assistindo, tudo bem. Foi ótimo, porque acho que foi uma lição para mim, né? Eu vou falar para mim que eu acho que isso vai representar o que as pessoas estão assistindo, assim. Foi uma lição de estratégia, sabe? De ver o quanto que com calma, com estratégia e você e ação, você consegue ir construindo um espaço. E isso que você trouxe, que isso para mim eu vejo que falta muito, sabe? Que você tem, que é essa visão do coletivo. E é entender que se você fizer não só por você, mas por todos, todos vão lucrar.
né? Todos de criar tanto de criar um comércio e que isso vai, uma economia, isso vai ser sustentável, até você lucrar junto com o outro, né? Então você vai vender o outro, você vai ter uma comissão. Então o quanto que isso pode gerar, né? Esse pensamento coletivo gera riqueza, dinheiro mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, para viver, para ter férias, para fazer o que a gente quiser, né? Inclusive, para fazer nada, se não quiser fazer nada com dinheiro, deixar ele rendendo, tá tudo bem, mas a gente precisa disso. E o quanto que o coletivo, né, gera uma riqueza, né? Então, assim, eu agradeço, foi muito inspirador te escutar. Eu que agradeço de poder compartilhar um pouquinho de experiência que eu tenho aqui, que essa aí não foi estudo nenhum, é só na observação, observando o que está acontecendo e vendo como que eu vou poder sair também e permanecer. Então, mas isso também fica um legado para mim mesmo, que realmente trabalhar em rede é muito melhor. Eu vou terminar com um exemplo que tinha um restaurante africano aqui que chama Bius. Esse restaurante ficou por muito tempo, desde 2010, eu acho, 2014 de futebol, que aconteceu, o restaurante estourou, estava aí só aquele restaurante, num lugar pequeno, continuou mais de 5 anos naquele espaço pequeno. Mas a partir do momento que apareceu outros restaurantes africanos pequenos, aquele espaço conseguiu comprar outro espaço para fazer o segundo restaurante. Isso quer dizer o quê? Quanto mais gente tem, você consegue sensibilizar mais gente. Se eu sou africano, eu toco aqui, eu toco música congolesa, do que eu sei fazer melhor. Tem outro que é do Togo. Ele vai chamar gente que vai gostar dele. Quando a gente se junta, se eu tinha 5 pessoas, eu já vou ter 10 pessoas, 5 que conhecia ele e 5 que me conheciam. Então a gente começa a compartilhar isso. E quando eu vou chamar os cubanos, eu vou chamar chilenos, então a gente vai criar uma rede grande de gente que gosta do que a gente faz. Então eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar. Então o que eu queria deixar aqui para artistas, ou seja, lá, o empreendedor cultural, não adianta você se fechar, querer só você ganhar. Dá para todo mundo que volta mais para você. Hoje, eu fiz muito para aquele tempo ali. Eu sabia que eu fazia para mim, mas todo mundo olhava que eu fazia para os outros. Nunca ninguém entendeu que tudo que eu fazia era para mim. Porque eu sabia que se todo mundo ganhar, eu vou ganhar também. Aliás, tem um artista que tocou ali, ele virou curador no espaço, ele já me chamou uns 3 vezes. Você está entendendo? Então, é exatamente o que acontece. Então, eu fico muito feliz a ser o melhor lucrador dessa história, apesar de eu ter me sacrificado muito, mas hoje eu consigo permanecer no cenário sem ser aquele cara que incomoda. Sim. Então, eu agradeço muito o convite de vocês e eu peço desculpa, eu falo muito, porque eu quero vender minhas ideias. Foi ótimo. Você poderia tocar uma música pra gente, para concluir? Pra gente experimentar o seu lado artístico também? Nossa, eu precisava de tomar uma cachaça aqui agora, mas não tem. Para ver se abrir a voz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou no lado mais poético. Tá. E eu vou explicar essa música primeiro. Eu vou falar uma música que é uma poesia minha, né? Que fala de cigarra. Então, cigarra fica o tempo todo cantando. E cigarra era mulher da galinha. Não sei se você consegue entender essa confusão. Vamos falar de galo, para facilitar. Então, pode ser galo ou galinha, mas no Congo, o bicho é o mesmo. Seja galinha como galo é a mesma coisa. Então, não tem ele em feminino ou masculino. Então, a cigarra reclamava que galinha ou galo ficava o tempo todo só abrindo terras e picando a boca. Não sabia o que fazia. Só que ele comia e procurava comida. Mas para a cigarra era fazer nada. Só que a cigarra não sabia que galo ou a galinha que
que procurava comida, achava também que esse garoto fazenda só ficava a cantar. Uhum. Então os dois se criticando, mas ninguém entendendo o outro. Porque tinha atividades diferentes, que Uhum. rendia alguma coisa para o seu sustento. Então essa poesia que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes disso, eu gostaria de falar de uma poesia de um amigo meu, Juliano Botti, que eu musiquei, que faz parte de um disco nosso também. Então eu vou brindar com duas músicas, mas vai ser tudo curtinho. Outro eu vou falar só. Cansei de ser triste. Cansei de ser qualquer coisa. De esperar da vida. De reclamar da morte. Eu vou simplesmente ser como o verde, como a noite. Eu não gosto da palavra falsa, muito menos do poema limpo. Eu transito pelo absurdo, nos doces dentes do vampiro, pelos amores perdidos, pelos pecados vividos, pelas putas queridas. Eu vou simplesmente ser como o verde, como a noite. Essa aí é uma escrita de Juliano Botti. Agora eu vou cantar, seguindo na poesia, eu vou cantar Likelele. Chama-se Canto de Cigarra. Pode encontrar aqui no Spotify da vida, nas plataformas, né? Vou me vender um pouco também como artista. Por Eu meu favor. trabalho aqui no Facebook, no Instagram aí, no como é que chama lá? YouTube, Uhum. Spotify, nos streaming aí. Pode encontrar aí os trabalhos que está acontecendo ali. E também as pessoas que querem saber mais de Gringa Music, de conhecer a diversidade, podem entrar no Gringa Music SP, aqui no Instagram e no Facebook Gringa Music, para conhecer um pouquinho os artistas e saber as histórias deles também, porque lá também eu fiz umas entrevistas depois dos shows para conhecer um pouquinho as dificuldades que os artistas passam, o que eles têm mais também, além de só arte. Tem outros que são cozinheiros, tem outros que são pintores. Então, podem ir lá e conhecer um pouquinho mais desses artistas. Enquanto isso, eu vou cantar. Angari kelele mawa, mobali na bala, mopandi mabele, moro dingu bayeye. Angari kelele mawa, mobali na bala ngayoyo, mopandi mabele, moro dingu bayeye. Ayo, ayoleli ye ye ye, ayoleli mama, ayole ye ye ye, ayoleli mami, ayole ye ye ye, ayoleli gradi, ayole ye ye ye, ayoleli shambui wetu, ayole. Angali kelele mawa mobali na balanga yoyo mopandi mabele, modo dingu ba ye ye. Angali kelele mawa mobali na balanga yoyo mopandi mabele modo dingu baye. Ayo ayo lele ayo leli mama ayo lele ayo leli vinanga mawa ayo lele ayo leli rastafa ayo lele Ayo. É isso. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Eu agradeço muito. Eu peço que todos vocês. Eu peço o que eu não estou tendo mais, viu? Não tenho mais tranquilidade, é verdade. Não aguento mais Covid, não aguento mais ficar em casa. Mas eu sei que tanta gente que estão aqui também não aguentam mais ficar em casa. Eu não vou pedir para ninguém ficar calmo, mas eu peço que você se indigna mesmo, fica chateado mesmo, porque é natural você ficar em casa e ficar revoltado. Mas então leva no calmo também. Não é que você ficar revoltado para matar ou se matar, mas você tem que ficar indignado quando alguma coisa te indigna. Você fica indignado, te ajuda mais. Eu não vou pedir ninguém ficar calmo, porque eu não estou calmo. E eu estou indignado, e é nessa indignação que eu consigo buscar saída. Então, eu acho que é isso que a gente tem que seguir. A gente fica chateado. Se quem está atrapalhando é o governador, a gente tem que ficar chateado com ele mesmo. Se é o presidente, tem que ficar chateado mesmo para ver se a gente dá o jeito.
Então é Exato. isso aí. E eu peço que todos também sigam firme, querendo viver. Isso é o mais importante. Então eu peço É que isso. todos queiram viver, porque a vida é muito curta e é muito gostoso também. Então eu peço que todos queiram a viver e querer resolver os seus problemas é o melhor caminho que tem. Que você dizer que não, acabou. Então eu peço isso para todos e eu desejo saúde para você e para o festival, vida longa para o festival e para todos que também trabalharam nesse festival, que estão apoiando o festival. Eu agradeço muito de todos que entram em contato, Heloísa e você, Cíntia, e todo mundo. Eu peço muita bênção para todos vocês. Eu peço que meu Deus abençoe a todos vocês e dá tranquilidade. Isso é que a gente precisa. Apesar de estar revoltado, mas a gente precisa ter tranquilidade e paz dentro do coração. Sempre saúde. Coma muita fruta, bebe muita água e fica revoltado sim. E o Covid vai passar. Tamo junto e até mais. Se eu falei alguma coisa errada, eu peço desculpa. Eu sou ser humano, viu? Imagina, foi maravilhoso. Obrigada, Yannick. Até. Eu que agradeço. Beijão. Até Até. mais. Tchau, tchau. Tchau.